Bom, pessoal, a nossa aula de atualidade do dia de hoje, nós vamos falar a respeito da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que aconteceu agora no mês de novembro de 2024. Então, vamos tentar entender algumas questões a respeito desse tema. Primeira questão fundamental, o que é o G20? O G20 reúne lá as 20 maiores economias do planeta. E desde o ano de 2023, assume a presidência do Brasil. G20 inclui, claro, não só as 19 maiores economias do planeta, mas também a União Europeia, que, portanto, forma lá mais de 85% do PIB global. É um think tank, né, para poder pensar políticas econômicas, mas também na área ambiental, na área social, na área de governança a nível global. E, como eu disse, o Brasil assume rotativamente a presidência do G20 lá em 2023, e o Brasil vai elencar 3 grandes áreas chaves e preparar o encontro que se realizou agora em 2024 no Rio de Janeiro. O Brasil elege 3 grandes temas que são, primeiro, o combate à fome, a questão da governança global e o terceiro, a questão das mudanças climáticas. E o aspecto extremamente positivo na diplomacia brasileira é que nós conseguimos emplacar todas as teses que o Brasil propôs para o encontro de líderes do G20. Então, nesse sentido, o encontro de líderes foi um grande sucesso a nível global. Bacana? Então, vem para cá, vamos botar o nosso material na tela, porque a gente também vai ver hoje, né, nessa nossa aula, como que esse tema caiu em prova. Aqui comigo, pessoal. Primeira questão, então, fundamental. Então, a gente está falando aqui a respeito da cúpula do G20, né? E a gente quer entender, então, como é que isso funciona. Então, a gente sabe lá que o Fórum Internacional do G20, né, reuniu os líderes das principais economias do mundo. O intuito do grupo foi discutir e promover a cooperação em questões financeiras e econômicas globais. O encontro costuma acontecer anualmente e fazem parte do grupo as economias mais ricas e industrializadas no planeta. E aí é claro, né, que nós estamos falando do Brasil, da África do Sul, da Alemanha, Arábia Saudita, Argentina e Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul e Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália e Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além, é claro, do megabloco econômico da União Europeia e a União Africana. A gente vai poder observar que os países que ocupam a presidência rotativa, que em 2023 para 2024, essa presidência rotativa estava sob o comando do Brasil, também puderam convidar outras economias mundiais para participar das discussões. Nessa presidência brasileira, Angola, Egito, Emirados Árabes, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal e Singapura também foram convidados a participar. Para orientar as nossas ações em direção aos resultados concretos, a presidência brasileira do G20, então, concentrou as atividades desse ano em 3 prioridades fundamentais. Primeira prioridade, inclusão social e combate à fome e à pobreza. E aqui vem um destaque todo especial. A gente sabe, né, que o Bolsa Família ele é considerado pela ONU como o mais bem-sucedido programa de distribuição de renda e de combate à fome em todo o mundo. Esse programa não é um programa de governo, ele é um programa de Estado. Isso porque, embora ele tenha sido criado lá dentro do primeiro governo Lula, ele perpassa os governos, né? Ele permaneceu sobre o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro e volta no governo Lula, o que mostra lá que a política redistributiva de renda e de combate à fome é uma questão de Estado e não uma questão de governo,
independente do espectro político do governante de ocasião, essa política permanece. O fato, no entanto, da existência da fome no Brasil e no mundo, ela está correlacionada diretamente, não mais à falta de alimentos em escala global e nacional, mas sim à má distribuição de renda. Segundo a FAO, que é a Fundação da ONU para a Alimentação e para a Agricultura, no mundo hoje se produz 20% mais de alimentos do que se consome. A grande questão, então, é que se há fome ainda em áreas da Ásia, da América Latina, sobretudo da África, isso se deve à má distribuição de renda em escala global. O cálculo que é feito pela ONU é que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo hoje passam fome de forma crônica. Lembrando que a ONU divide lá a fome de duas formas. A chamada fome crônica, aquela na qual as pessoas são privadas durante um longo período de tempo da quantidade mínima de alimento e nutrientes para manter uma pessoa adulta, saudável, né, e viva, e a fome episódica, onde as pessoas são privadas temporariamente, episodicamente, da quantidade mínima de alimento e nutrientes para manter uma pessoa adulta, viva e saudável. E aqui a fome episódica pode acontecer por fenômenos, por exemplo, como seca, eventualmente por uma quebra de safra, pode acontecer por uma situação de guerra, pré-guerra, eventualmente por uma perseguição, por uma pandemia, por uma situação, eventualmente, que é temporária. No entanto, a fome crônica é aquela que se abate, né, de maneira, né, temporal durante um longo período de tempo. E essa, claro, é a que mais preocupa as autoridades da ONU, e, claro, sensibilizou também as autoridades brasileiras. Daí que o governo brasileiro, na presidência do G20, ele encampa a proposta de levar ao G20 uma aliança global contra a fome, que vai mobilizar, né, os países para mobilizar os seus recursos técnicos e os seus recursos financeiros para combater a fome em escala global. Claro, ninguém espera que a fome desapareça do planeta da noite para o dia. Mas a gente começa um movimento que pode se encaminhar, se não para a eliminação, mas para a redução sensível da fome em escala global. E quando a gente fala de mobilização técnica, é porque existem técnicas agropecuárias. O Brasil, por exemplo, tem a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que auxilia vários países africanos com tecnologia agropecuária para a produção, né, de uma série de bens, como grãos, em áreas que normalmente não seriam áreas produtivas. Da mesma maneira que se espera que haja mobilização de recursos financeiros para que países extremamente empobrecidos possam direcionar recursos para a produção agropecuária e satisfazer a necessidade alimentar das suas populações. Bom, esse é apenas um dos elementos. E aí vem o segundo grande elemento. O segundo grande elemento, pessoal, diz respeito aqui ao desenvolvimento sustentável. E aqui a gente precisa entender o que nós estamos chamando de desenvolvimento sustentável. Primeiro, vamos lembrar qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento, ele é mensurado, ele é medido, né, pela quantidade de riqueza, de bens e serviços que um país pode produzir. Então, nesse sentido, por exemplo, o Brasil deve se tornar esse ano, em 2024, voltar a ser a oitava maior economia do mundo. A pergunta é: o que isso tem a dizer para uma imensa parcela da sociedade brasileira que ainda convive com aspectos de pobreza e de miséria, muito pouco ou quase nada?
Isso porque o que nós devamos almejar não é simplesmente o crescimento econômico. O Brasil é muito mais rico do que a Dinamarca, do que a Suécia, do que a Noruega, do que a Islândia, do que a Bélgica, do que a Holanda, né, do que, por exemplo, né, a Austrália ou a Nova Zelândia. O que nós devemos almejar, no entanto, é o desenvolvimento econômico, que é quando eu tenho um crescimento econômico com uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa dessa renda. E aí, a questão fundamental, né, é que a esse desenvolvimento, a gente quer trazer agora a questão da sustentabilidade. E aí o viés ambiental é o que foi tratado nessa região do G20. Nessa reunião do G20, a sustentabilidade ambiental tem a ver com o quê? Com o uso parcimonioso, com o uso não predatório, com o uso racional dos recursos naturais, de maneira a garantir a presença desses recursos para as próximas gerações. Esse é o ponto fundamental, tudo bem, da permanência do planeta em termos sustentáveis sob o ponto de vista ambiental. E aqui o Brasil focou, né, na ideia da descarbonização da economia, ou seja, na redução do uso dos hidrocarbonetos fósseis, que são altamente poluentes e não renováveis. Portanto, redução do uso do petróleo e seus derivados, do carvão mineral, do gás natural e do xisto, que gera o óleo e o gás, e o uso de matrizes energéticas limpas e renováveis. Aliás, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas e renováveis do mundo. Aqui, a hidroeletricidade e a matriz hidráulica gera, no Brasil, mais de 60% da geração de energia elétrica. Mas a gente está avançando na energia solar, na energia eólica, que é a dos ventos. Vários países do mundo avançam em outras fontes, como a geotérmica, que utiliza o calor da terra, a maremotriz, que utiliza a força das marés, a ondulatória, que utiliza a força das ondas do mar. O Brasil já tem e utiliza em larga escala a tecnologia da biomassa, com o etanol a partir da cana-de-açúcar, o biodiesel a partir das oleaginosas, e, portanto, a ideia é avançarmos no G20 para descarbonizarmos a economia e adotarmos fontes energéticas mais limpas e renováveis. E aí a grande ideia do Brasil, claro, é contribuir, de um lado, para mitigar os efeitos do aquecimento global, descarbonizar a economia, investir em fontes energéticas limpas e renováveis e, claro, abrir um mar de oportunidade para países como o Brasil, que podem se tornar lá grandes economias verdes do século XXI. Mas a gente foi além nesse G20. Olha para cá. No G20, a gente quis a reforma das instituições de governança global. Então, um foco que o Brasil manteve e que foi bem sucedido, e que, na verdade, depende de muitos passos, mas na qual o Brasil conseguiu avançar e fez menção lá, né, no registro final do G20, é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Vamos tentar entender, pessoal. A gente sabe que lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo fundamental é garantir a estabilidade política global. Um dos órgãos mais importantes da ONU é o Conselho de Segurança, já que ele pode implementar as sanções políticas, econômicas e até a intervenção militar
em nome da ONU. O grande problema é que esse Conselho de Segurança é formado por 15 membros. 5 membros são os membros permanentes, e são basicamente aqueles membros que refletem o período da bipolaridade, que é o período da Guerra Fria, o período após a Segunda Guerra Mundial, entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Então, Estados Unidos, França e Reino Unido, que representavam lá no passado o bloco capitalista, e aí eu tinha a União Soviética, que deixou de existir em 91, cuja cadeira foi assumida pela Rússia, e a China, representando lá no passado o bloco socialista. A grande questão é que esses 5 países, repito, hoje, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, têm direito a voto e a veto. Então, se um desses países vetarem, não precisa nem justificar o veto, a ONU como um todo não pode atuar. Do outro lado, a gente tem lá 10 países em caráter rotativo, que rotacionam de 2 em 2 anos, mas que só têm direito a voto. Então, eu posso ter uma situação esdrúxula de 14 países, 4 em caráter permanente e 10 em caráter rotativo, votando uma resolução para uma sanção política, econômica ou de intervenção militar, que se um país, como os Estados Unidos, ou como a Rússia, ou como a China, vetarem, a ONU inteira não pode atuar. E é sobre isso que o Brasil e vários outros países brigam pela reforma do Conselho de Segurança da ONU. O que é que nós conseguimos incluir no momento atual? Nós conseguimos incluir a proposta de reforma do Conselho de Segurança da ONU. É claro que o G20 ele não tem poder para impor nenhuma pauta, né, de reforma do Conselho de Segurança da ONU, já que esse Conselho de Segurança é claramente dominado por esse grupo de 5 países. Mas é mais um elemento da governança global a pressionar esses 5 países a incluir, né, novos países como países permanentes. Então, dentro da América Latina, o México e o Brasil são candidatos. Dentro da África, eu tenho a África do Sul e o Egito, que também são candidatos. Dentro da Ásia, óbvio, né? Eu tenho o Japão, que é um candidatíssimo. Eu tenho dentro da Europa, pelo menos a Alemanha, que também é candidata. Então, a reforma do Conselho de Segurança foi uma outra medida que o Brasil discutiu e conseguiu ver aprovado no relatório final do encontro. Bacana? Então, vem para cá, vamos conferir. O que a gente tem, então, pessoal? A gente tem lá 3 grandes eixos que o Brasil escolheu para essa reunião do G20, que ele estava na presidência, né, desse grupo, e aí uma outra medida que foi aprovada na declaração dos líderes foi a taxação dos super ricos. Vamos tentar entender isso, né? Uma das questões mais importantes na escala global é a questão da desigualdade. E a desigualdade, ela não se trata da inveja dos super ricos ou bem-sucedidos. Não é disso que se trata. Quando a gente fala da desigualdade, se fala, né, exatamente do fato de que algumas pessoas acumularam muito dinheiro e, portanto, muito poder econômico e, por vezes, político. E existe uma camada imensa da sociedade que muitas vezes padece na pobreza e na miséria, o que é absolutamente fundamental ao princípio da progressividade tributária. Vamos tentar entender. Esse princípio é consagrado no mundo inteiro. Estados Unidos, Canadá, os países membros da União Europeia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, todos esses países adotam a progressividade tributária.
é a ideia, né, de que, à medida que eu tenho patrimônio, renda ou que eu tenho consumo supérfluo maior, eu pague proporcionalmente mais tributo do que aquelas pessoas que tenham renda, patrimônio ou consumo menor. Então, aqui há uma proposta muito interessante de um economista de se taxar as superfortunas globais. E, com isso, criar um fundo que poderia receber até 250 bilhões de dólares ao ano para combater a fome e a desigualdade em escala global. E aí o aspecto positivo é que o Brasil conseguiu emplacar, né, na declaração final dos membros do G20 de que os países se comprometem a pensar numa estratégia de tributação dos super ricos em escala global. É claro que esse é apenas um primeiro passo nesse sentido. Um outro passo já foi tomado no âmbito da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil não é membro, mas que muitas vezes é chamado a participar das reuniões. Lá, o Brasil propôs, não só o Brasil, mas o Brasil também propôs, e lá já foi aceito a proposta da criação de um imposto global de 15% sobre as empresas transnacionais. Isso porque essas empresas montaram uma estratégia global para fugir dos tributos dos países de origem. Então, muitas vezes, elas montam uma sede, mesmo que fictícia, em um determinado país, cuja tributação é mais baixa, origina suas operações naquele país para pagar menos tributo, prejudicando a arrecadação de impostos no seu país, que de fato ela produz, gerando benefício fiscal e aumentando a sua lucratividade. Uma das formas encontradas e apoiadas, inclusive, pelos Estados Unidos, é a criação de um tributo global de 15% sobre essas empresas, para evitar que elas se apropriem de uma vantagem tributária, lesando os seus países de origem. E aí, assim, aumentando, insuflando, né, a sua lucratividade às custas dos países de origem. Da mesma maneira, se espera que haja um avanço nos próximos anos para a taxação dos super ricos. Então, olha para cá. A gente tem, então, uma proposta do Brasil, né, que foi levada adiante, e na declaração final ficou assim: com total respeito à soberania tributária, nós procuraremos nos envolver cooperativamente para garantir que indivíduos de patrimônio líquido ultra alto sejam efetivamente tributados. A proposta segue a ideia do economista francês Gabriel Zucman de uma taxa mínima global de 2% sobre a fortuna de bilionários, que poderia arrecadar 250 bilhões de dólares ao ano, tributando cerca de apenas 3.000 pessoas no mundo. Lembrando que o planeta hoje tem 7,3 bilhões de habitantes. O desejo do Brasil é usar essa menção à taxação dos super ricos na declaração de líderes do G20 para impulsionar o tema na ONU, especialmente na OCDE, a organização que reúne os países desenvolvidos para ganhar força, né, nesse tipo de tributação. Outra é a que cria a aliança global inédita no combate contra a fome e a pobreza. A aliança teve a adesão dos 148 membros fundadores, incluindo 82 países, a União Africana e a União Europeia, grandes instituições internacionais como o Banco Mundial e organismos como a ONU. Um dos membros será o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que já se comprometeu
a doar até 25 bilhões de dólares em financiamento para apoiar países no combate à fome e à pobreza. As primeiras metas prevêem a ampliação de programa de transferência de renda em Togo, Chile e Nigéria, com previsão de atingir 500 milhões de pessoas. A iniciativa global sobre a mudança do clima, que visa fortalecer pesquisa científica e combater fake news que levaram à desinformação sobre o aquecimento global. Lá na declaração do G20, os países concordaram em limitar o aumento da temperatura média global em até 1,5 grau, manter os esforços para alcançar a emissão zero de gases de efeito estufa, além de triplicar a capacidade de energia renovável no mundo. E aqui 3 eixos, né? O desenvolvimento sustentável, a transição energética, de sair de uma economia carbonizada para uma economia de matriz limpa e renovável, e a ação climática para combater os efeitos do aquecimento global. Bacana? Bom, vamos ver como é que esse assunto, então, pessoal, caiu em prova, né? Então, a gente tem uma questão aqui que é de 2024. Opa, perdão, vou voltar aqui. Que é uma questão de 2024 e diz assim: o Brasil assumiu em dezembro de 2023 a presidência temporária do G20. Julgue as seguintes afirmativas. O G20 foi criado em 99 como uma forma de coordenação entre os países membros no nível ministerial, após uma sequência de crises econômicas internacionais. Alternativa verdadeira. Hoje ela virou uma reunião de chefes de Estado que inclui as 20 maiores economias do mundo, 19 maiores economias e a União Europeia. O Brasil vai criar 2 forças-tarefa no âmbito do G20 para ampliar o combate à desigualdade ao longo da presidência brasileira, que é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. O Brasil criou e foi muito bem sucedido nas 2 iniciativas. Durante a 18ª Cúpula de Chefes de Governo e de Estado, realizada em setembro em Nova Delhi, na Índia, o presidente Lula lançou os 3 principais eixos da presidência brasileira do G20: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, as dimensões do desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Verdadeiro, que inclusive estavam nas declarações agora finais do G20 no Rio de Janeiro. Portanto, né, todas as afirmativas estão corretas. Gabarito, nossa letra D. Vamos para a próxima. 2024, banca Contemax. Em 2023, o Brasil passou por um momento importante nas relações internacionais ao sediar a cúpula do G20, que abordou temas fundamentais para o futuro global. Um dos principais assuntos discutidos foi a criação de um bloco econômico exclusivo de países da América Latina. O G20 não é palco para a criação de bloco multilateral. Alternativa incorreta. A regulamentação de moeda digital para fomentar o comércio internacional. Não estava em pauta a criação de moeda digital. A ampliação do Acordo de Paris para incluir meta obrigatória para empresa multinacional. Não estava em discussão os acordos de Paris de meta obrigatória. Isso é discutido dentro das conferências da parte sobre clima e meio ambiente da ONU, e não no G20. Alternativa incorreta. A reforma do Conselho de Segurança da ONU e o financiamento climático. Opa, isso estava na reunião do G20, né? A reforma da governança global e a reforma do Conselho de Segurança da ONU e como financiar, né, a mudança climática.
a descarbonização da economia. Alternativa verdadeira, gabarito nossa letra D. E a criação de um novo tratado comercial entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Não estava em discussão nenhum tipo de tratado comercial, portanto, gabarito fato, nossa letra D. Ok? Bom, pessoal, conferindo aqui, primeira e segunda questão, a nossa letra D, e com isso a gente pode encerrar essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.